Sempre no momento de desenhar uma meta ou de tomar as decisões relativas ao crescimento acontece a mesma coisa. A liderança define uma meta de crescimento naquele método top-down, de cima para baixo. Sem checar as premissas, se desenha um destino, um número, mas falha na hora de desenhar como essa meta vai acontecer na prática. E essa é a base dos maiores erros que eu vejo nas operações de crescimento. Isso acontece porque se peca no fundamento. Não se sustenta uma meta de crescimento agressiva sem uma base sólida, sem fundamentação. O crescimento, pessoal, ele não acontece por decreto. Então não adianta você definir uma meta sem pagar o preço por ela. Esse preço ele pode ser pago em esforço, em investimento, em decisões inteligentes, mas ele sempre deve ser de acordo com a sua ambição, com o tamanho e a agressividade do resultado que você quer entregar. Então esse número vai acontecer por uma sequência de decisões operacionais que devem ser tomadas no tempo certo para tornar aquela meta possível. Mas se for mal tomadas ou se não forem tomadas no tempo adequado, o que vai acontecer é aquela meta que só funciona na planilha. E é aí que vemos muitas empresas caindo na armadilha de discutir os assuntos errados e se inspirando em negócios completamente diferentes para tomar suas decisões. Os exemplos clássicos são: quais ferramentas eu devo usar? Fulano usa tal stack. Precisamos usar inteligência artificial, sem saber objetivamente aonde, qual o objetivo. Se eu contratar mais vendedores, como eu pago eles? Qual é o comissionamento adequado? Mas fulano usa um SDR para tantos vendedores. Eu não deveria implementar também esse modelo? Mas o que a gente precisa entender, pessoal, é que antes de tudo isso, existem algumas decisões, questões estruturais que vão determinar a tese e como a sua operação vai crescer. Depois de analisar muitas operações de receita e trabalhar com empresas de diferentes estágios de crescimento, eu percebi que praticamente toda a operação precisa responder 5 reflexões fundamentais. E, curiosamente, você acredita que raramente elas aparecem nas reuniões de planejamento de metas? Então, se você é founder, CRO, head de receita, RevOps, líder de vendas de CS, responder essas 5 perguntas vai influenciar praticamente todas as decisões da empresa e, consequentemente, aumentar as suas chances de bater meta. Então, a definição de qual é o percentual de comissão eu devo pagar por cada conta, o quanto isso é sustentável, qual é o custo de aquisição que eu posso tolerar, qual que é o headcount adequado e a estrutura do meu time, um SDR para quantos vendedores, um CS para quantas contas, metas de prioridade de investimento, tudo vai surgir a partir daí. Então, ao longo desse vídeo, o que eu quero compartilhar é quais são essas 5 reflexões, 5 decisões e, principalmente, quais as perguntas eu faria para avaliar a maturidade de uma operação de receita, para garantir que essas reflexões estão sólidas na sua operação. Porque uma coisa é você falar que sabe, a outra coisa é conseguir provar isso através de um número. Vamos até elas? Primeira reflexão: como que a sua receita cresce? Se eu te perguntasse agora, qual é a porcentagem do crescimento da sua empresa nos últimos 12 meses que veio da base de clientes? E qual é o percentual de novos negócios? Você consegue me responder sem abrir uma planilha? Porque a maioria dos líderes tem ignorado o crescimento na base de clientes. Ou, no mínimo, não lidam com a estrutura necessária e com a mesma dedicação do que quando a gente fala de novos negócios. E aí, pessoal, a gente precisa entender que expansão, retenção e churn estão diretamente ligados ao quanto você precisa crescer também em novas receitas. Se você tem uma boa retenção, se você cresce na sua base de clientes, consequentemente, para atingir o mesmo resultado, você precisa gerar menos novos negócios, menos novas receitas. A diferença é que a receita na base está dentro de casa. Enquanto as novas receitas, elas disputam pelo canal, você tem um CAC que está aumentando constantemente, times de vendas com desafios de turnover, contratação. Na prática, está cada vez mais difícil bater as metas de novos negócios. E o que a gente observa é que as empresas que estão criando vantagem competitiva, elas têm olhado para sua base de clientes com afinco. Tanto na hora de desenvolver novas soluções, novas propostas de valor, como na forma de operacionalizá-las, trazendo meta, responsável, forecast, para conseguir fazer com que aquela meta de receita na base não surja de forma orgânica, de forma reativa, mas sim de forma intencional, estratégica. Você
mapeia o tamanho daquela receita e faz com que ela aconteça. Então, enquanto você ignora o crescimento da base, você vai precisar pagar aquele CAC e os novos negócios, que, como eu falei, estão cada vez mais difícil. Então, quanto mais você vende na base, quanto mais você garante a receita estável e crescente na sua base de clientes, menos pressão você coloca em novos negócios. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma característica dos negócios que crescem de forma sustentável e consistente. Decisão número 2. Como você vai construir a sua arquitetura de receita? A sua operação ela foi desenhada para vender poucos contratos grandes ou milhares de contratos menores? Ou até mesmo, se você tem um ICP heterogêneo, qual é a composição? Você vai trabalhar com qual percentual de clientes enterprise? Qual percentual de clientes médios, pequenos? Porque essa composição vai determinar como que a sua empresa vai desenhar a estrutura de aquisição. Porque muita empresa, ela quer operar, né, com diferentes ICPs, mas sem levar em consideração o impacto nessa estrutura. Então, o ticket médio da sua solução vai determinar qual é o volume de clientes que você precisa trazer. Tickets médios maiores, enterprise, vão exigir um time de vendas mais sofisticado. Você vai poder pagar mais de comissionamento, você vai tolerar um custo de aquisição maior. Se você opera um ticket médio menor, você vai precisar trabalhar com maior volume, uma operação que liga mais, que perde mais negócios. Então, de acordo com essa composição, toda a sua estrutura de time e comissionamento deve ser desenhada a partir daí. Então, muitas vezes a gente vê que isso está desalinhado. Você tem ali uma conta enterprise, mas está trabalhando com vendedores pouco sofisticados. Você trabalha ali com contas enterprise, mas você não paga um comissionamento agressivo, ele não está alinhado a esse ticket, então você não atrai o perfil de vendedor que você precisaria trazer. Então, mesmo que na prática, ao longo do ano, essa composição não aconteça, qual é a lógica dessa construção? Qual é a composição quando a gente fala de volume de clientes versus ticket médio? Então, antes de discutir, pessoal, a estrutura do seu time, que vem logo ali pela frente, taxas de conversão, custo de aquisição, se demite ou não demite determinado vendedor que entrega 80% do resultado ao longo de 6 meses, você precisa definir qual o perfil ou quais os perfis da máquina de aquisição que você está construindo. Não é incomum você ter um perfil de ICP heterogêneo e precisar construir esteiras diferentes para conseguir financeiramente extrair o melhor ROI possível de cada uma dessas esteiras. Decisão e reflexão número 3, atrelado ao quanto você paga para o seu time e qual é a estrutura organizacional nos seus times de CS, vendas, pré-vendas e outras áreas relacionadas à receita. A pergunta que eu faria: você sabe exatamente quando contratar mais um vendedor ou um CS? Em qual mês ele te retorna o investimento que você fez naquela posição? Eu não estou falando daquele momento quando a operação explode, nem quando o CEO manda contratar, mas quando os números mostram que aquela posição vai gerar retorno. Então essa lógica a gente chama de ROI do vendedor, ou ROI da unidade vendedora. Ela vale para qualquer posição de vendas de CS que tenha uma meta de receita. Sempre que você faz um investimento em determinada posição, você opera num fluxo de caixa negativo. Você paga o salário do primeiro mês, o custo da posição, né, que é relacionado à ferramenta que a pessoa usa, ao computador, ao custo inerente de trabalhar, né, naquela função. Você paga os encargos e aquela pessoa no primeiro mês naturalmente não gera nenhum resultado numa perspectiva financeira. Ela tem um tempo de rampeamento. Mas considerando a sua meta, o quanto você paga para ela, o tempo de rampeamento, em qual mês ela retorna para você? Em qual mês ela passa a se pagar? Então a gente costuma usar aqui no benchmark para SaaS B2B, para modelos de negócio de base tecnológica B2B, melhor dizendo, que entre o 7º e o 8º mês é um período ótimo. A gente encontra empresas que pagam essa estrutura, essa unidade vendedora, né, antes do 7º mês, entre o 4º e o 7º. Isso a gente considera um parâmetro world class, dos melhores negócios do mundo. Na prática, você precisa responder quando a soma dos resultados que a pessoa trouxe sobrepõe a soma dos investimentos realizados. Em que mês acontece? Na prática, pessoal, não é incomum você ver, às vezes, um profissional batendo a meta, mas que quando você coloca dentro dessa análise, ele bate a meta, mas deixa a sua empresa no prejuízo. Ou ver que aquele profissional júnior, na prática, mesmo entregando um resultado menor, é muito mais eficiente que aquele profissional caro. Então, fazer a conta de ROI dessa unidade vendedora vai te ajudar a entender quais os parâmetros de salário fixo e comissionamento você pode trabalhar. Quem assistiu até aqui, por enquanto,
me pede nos comentários que eu envie uma planilha que ajuda a calcular o ROI dessas posições de uma forma muito fácil. Então o que a gente entende, pessoal? Que operações maduras, elas não vão contratar porque elas estão ocupadas ou porque a operação estourou. Elas contratam porque elas têm uma lógica de investimento que faz sentido. Eu costumo dizer que fazer essa conta, né, do ROI do vendedor, do ROI do CS, do ROI do SDR, economiza, pessoal, remédio de gastrite, de insônia e muito estresse, porque você consegue fazer um bom alinhamento. Então, nas minhas operações, eu sempre faço a conta de ROI quando a pessoa ela vai entrar. Se existe uma negociação para o maior salário, eu mostro, olha, seu salário aumentou, mas obrigatoriamente para você trazer retorno para essa operação que precisa ser financeiramente sustentável, você precisa trazer um retorno acima do que estava planejado inicialmente. Então, se você tem salários fixos, comissionamentos diferentes, vocês conseguem perceber que para ter o ROI no mesmo mês, a meta também precisa ser diferente. Se o salário é mais alto, para ter o ROI no quarto ou quinto mês, você vai precisar ter a meta mais alta quando a gente compara ali com uma pessoa com salário menor. Então essas perguntas do tipo, um SDR para 2 vendedores, quanto que eu posso pagar de comissionamento, qual é o volume de atividades que eu preciso fazer diariamente, elas não devem ser inspiradas em negócios diferentes. Se muda o ticket médio, vai mudar toda a equação para você construir o ROI dessa posição. Então, esse tipo de resposta, pessoal, ele não surge do outro. A gente não se inspira no mercado. Ele surge de um número que define minimamente os parâmetros onde a gente pode trabalhar, levando em consideração que você quer construir uma operação financeiramente sustentável. Reflexão número 4. Ela está atrelada à sua eficiência na jornada, tanto quando a gente fala de novas receitas, como do comportamento das receitas na base. Então, se eu te perguntasse agora, em qual etapa da sua jornada a empresa é mais ineficiente? Você saberia responder aonde você perde mais dinheiro? É entre o marketing gerando oportunidades e o SDR conectando? Ele demora para conectar, ou ele só vende, só consegue agendar para aquelas oportunidades que já estão preparadas, já têm intenção de compra? É entre o SDR e o vendedor, que não consegue ali ter uma taxa factível de no-show, uma taxa baixa, ou aquele vendedor que também só tira pedido e quando aquela oportunidade, mesmo dentro do ICP, sem intenção de compra, não é minimamente explorada, desenvolvida, não se aprofunda naquele contexto, né? E aí a gente sabe que só se vende para uma parcela pequena de todo o potencial. A maior ineficiência é no desalinhamento entre vendas e implementação, quando o vendedor, a área de vendas, até bate meta, mas promete algo que não é possível de entregar, clientes que estão com expectativas desalinhadas, que não vão ter aquelas expectativas atendidas pela implementação na área de pós-venda. A maior ineficiência é a implementação, ou seja, a gente não tem ali um health score, uma definição da onde aquela conta precisa chegar, em qual tempo, para a gente considerar ela engajada, com poucas chances de churn. Ou é em CS, depois que aquela conta está implementada, nós não trabalhamos de forma proativa para reter, para expandir, para pedir indicações, para renovar. Então todas essas áreas, pessoal, elas são passíveis de SLAs. SLAs a gente já explicou em outro vídeo que eu vou trazer aqui, caso vocês queiram ver, que é sobre gargalos na operação de receita, mas basicamente é um acordo de serviço entre as áreas. Para isso, pessoal, você precisa ter etapas bem definidas e gatilhos. Qual é a característica baseada no cliente que garante que, caso ele avance, ele está preparado para receber a próxima etapa? Então você precisa entender toda essa operação de forma transversal. A minha recomendação é que você escolha a cada quarter aonde vaza mais dinheiro e priorize resolver esse problema. Eu costumo usar uma analogia que é como uma corrida de bastão. Se não está completamente alinhado em tempo, né, em metodologia, em SLA, e se você deixa o bastão cair, aquela conta ela está comprometida. Então o que a gente entende é que a maior parte da ineficiência ela não está necessariamente dentro das áreas, mas está entre elas. Geralmente é aqui que se perde muito dinheiro. Então nós começamos a ter uma intolerância muito alta em relação à ineficiência na passagem de bastão entre as áreas. Marketing, SDR, SDR, vendas, vendas, implementação, implementação e CS. Se atente nessa passagem, volume e qualidade para perceber aonde está vazando dinheiro e, consequentemente, travando o crescimento da sua operação. Pergunta número 5, relacionada ao alinhamento com seus canais de aquisição. O seu canal de geração de oportunidades entrega qual volume e perfil de ICP?
e até quando você consegue explorá-lo. Então essa reflexão, apesar de simples, é onde eu vejo que a maioria dos founders e dos líderes de receita erra. Como eu falei ali anteriormente, tem um CAC alto para um ticket médio baixo, ou determinado canal gera oportunidades de negócio, mas eles não vão ser sustentáveis para a meta do ano que vem. Então aquele canal de aquisição ele está desalinhado a respeito do volume, do perfil de cliente e do potencial de escala. É super normal que a empresa, num segundo grau de maturidade, ela tenha uma composição desses canais, mas ela precisa de uma reflexão financeira e alinhada com o ticket médio. Aquele canal, ele está alinhado com o volume e a qualidade que a gente precisa entregar, então o melhor canal não é aquele que vai gerar mais leads, é aquele que vai gerar o crescimento alinhado e sustentável. Ele vai demandar investimento e tempo. Pessoal, não adianta você querer gerar, sobretudo em negócios enterprise, em CPs sofisticados, volume de oportunidades no curto prazo. Os canais, eles têm um tempo de maturação. Sejam eles uma estratégia de eventos, uma estratégia de conteúdo, fazer uma participação com marketing, cada um dos canais e dessas iniciativas, ele vai ter um tempo e um custo de maturação. E você precisa pagar por ele. Não existe mágica quando a gente fala de canais de aquisição, e aqui certamente é onde as operações de receita mais têm pecado. Não é na hora de converter as oportunidades em receita, mas uma dificuldade de gerar oportunidades de negócio. Sabe o que é mais interessante? É que nenhuma dessas 5 reflexões e decisões depende de uma ferramenta específica. Para fazer elas, você não depende de CRM, que você nem está usando, não depende de inteligência artificial, não depende de contratar mais vendedores, e sem dúvidas, tudo isso pode te ajudar a alcançar o resultado. Mas o que eu quero trazer aqui é que antes existe uma pergunta e uma reflexão muito mais importante. Como a sua operação está desenhada para crescer. Porque no fim do dia, pessoal, toda operação vai entregar exatamente o crescimento para qual ela foi construída. Se a estrutura incentiva o comportamento errado, você vai ter dificuldade para crescer. Se a estrutura tem pontos ali cegos em relação ao que é eficiência, o que é tolerável, o que é desejável ou não, você vai demorar para reagir e tomar decisões que, se você tivesse o número, seriam muito mais fáceis de serem tomadas. Se o modelo econômico está errado, contratar mais pessoas só vai aumentar o problema, e é o caminho que a maioria das empresas vai. Se a jornada é ineficiente, gerar mais oportunidades de negócio, na verdade vai fazer você gerar mais dinheiro, tendo um falso positivo, achando que está gerando oportunidades, mas aquela operação é ineficiente. E é por isso que eu acredito que crescimento não é um problema de esforço, não no primeiro momento, mas um problema de engenharia, de design da estrutura de crescimento e de como você projeta o seu time, ferramentas e processos para garantir aquele crescimento. Agora eu quero deixar uma reflexão. Se eu sentasse amanhã com você ou com a liderança da empresa e tivesse apenas 1 hora para entender por que a sua operação cresce ou por que ela está estagnada, qual dessas 5 reflexões você conseguiria responder com clareza, com dados, e quais delas o seu CEO, a sua liderança, teria apenas achismo, apenas percepção? Porque com base na minha experiência, pessoal, é justamente na profundidade dessa resposta que está o maior gargalo. Não é a definição de metas, mas o que você precisa fazer, o preço que você precisa pagar, o tempo que você precisa esperar, em quais alavancas você precisa investir para garantir aquele resultado. Esse é só um vídeo introdutório. Eu quero continuar essa discussão com vocês. Então, se você viu até aqui, comenta até aqui embaixo se alguma dessas 5 decisões representa algum desafio mais profundo na sua operação. Pode colocar apenas o número da decisão, uma frase. Eu leio praticamente todos os comentários e, surgindo um padrão, eu priorizo os vídeos de aprofundamento com base no que aparecer. Se você quer estudar vendas comigo com maior profundidade, não deixe de conhecer meu curso Engenharia de Valor, tem mais informações aqui na descrição. E, por enquanto, a gente se vê no próximo vídeo.